amados, glória a Deus. Hoje mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus. Deixa eu endireitar bem aqui a cadeira. Meu irmão, hoje vamos dar continuidade daquela introdução que tivemos naquele dia. Qual é a introdução? Falamos da consciência espiritual divina. Isto por quê? Queremos levar o meu irmão, a minha irmã, a ter uma consciência espiritual divina forte. A saber quem é a irmã, como a irmã está, o que a irmã possui. Já falamos aí na introdução que queremos levar a irmã a saber das coisas espirituais. Mas a verdade é que vai fazer com que a minha irmã tenha uma consciência divina forte. A Bíblia diz: não se conformei com este mundo, mas transformai na renovação do vosso entendimento. Quando falamos de consciência, estamos falando de entendimento, de mente. Então, meu irmão, tem que transformar a tua mente. Meu irmão, tem que ter a mente de Cristo, uma mente forte, uma mente espiritual forte. Por isso que falamos que nessa saga vamos falar de jejum, vamos falar de oração, vamos falar de doação, mas não podemos começar a saga sem falar da pessoa responsável por esta consciência espiritual divina. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da promessa. Falar do Espírito Santo é falar da nova aliança. Falar da nova aliança é falar da antiga aliança. Falar da antiga aliança é falar da lei. Muitas das vezes meu irmão se deparou, não está mais na lei, estamos na graça. Mas meu irmão não sabe disso. Sim. O homem pecou, estava da glória de Deus. Deus tirou o seu espírito. E o espírito o que via? Vinha, usava as pessoas, depois saía. Mas Deus queria fazer uma demonstração. Então Deus pegou o quê? Pegou Moisés. Mandou fazer uma arca. E a presença de Deus estava na arca. Mandou fazer o tabernáculo. E o tabernáculo estava dividido. E tinha o santo lugar dos santos, onde estava lá a arca que representava a presença de Deus. Mas é bem sabido que Deus não estava só na arca. A arca era um símbolo. Por isso, quando vimos no livro de Juízes, vamos ver o caso de Sansão. A Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito Santo já não estava nele. Então, Deus prometeu a Abraão que queria justificar o ímpio, queria trazer de volta o seu espírito no homem, que através dele as nações seriam que benditas. Mas é só lá depois do povo de Israel sair do Egito, o povo de Israel fez uma aliança com Deus. Fez uma aliança com Deus, mas nós sabemos que dentro dessa aliança tinha leis. Tinha leis, tinha preceito, dentro da lei tinha mandamentos que o povo de Israel cumpria na íntegra. Mas a Bíblia diz que a lei foi dada por causa das transgressões. Havia outros povos vizinhos que praticavam pecado e Deus trouxe uma lei para que eles não fizessem o mesmo que esse povo estava a fazer. E também houve aí um erro. Quando Deus queria falar com o seu povo, o povo negou falar com Deus. E Deus, através de Moisés, fez as tábuas. Moisés partiu a tábua, como vimos. No dia que Moisés partiu a tábua, a tribo de Levi matou 3.000 homens com espada. Porque Moisés veio nervoso do Monte Sinai e encontrou o povo adulterar. Como? O povo estava a adorar um outro Deus. Estava a prostituir-se com outro Deus. Então, Deus mandou matar todos aqueles que estavam envolvidos nisto. Se não matou Arão, por misericórdia. E quem matou? Levi, que é a tribo de Levi. Os deles foram antes que mataram os 30
os 3.000 homens. Glória a Deus. Então, começou aí. Fizeram a arca. Mas é maravilhoso. Este tema tem dois volumes. Porque é um bocadinho extenso. Então, Deus aí estava a criar as condições para que o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, viesse. Que a promessa fosse cumprida. Por isso é que a Bíblia diz que vós sendo bons, também dá boca a vocês, quanto mais o Pai não dará ao Espírito Santo aquele que eu pedi. Então a promessa do Pai era a restituição da vida eterna do Espírito Santo. Era o pagamento dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo restitui a vida eterna, restitui o reino dentro de nós. Por isso Jesus disse que o reino não está ali nem ali, o reino está dentro de nós. E sempre foi vontade do Pai restituir o Espírito Santo no homem. Porque a Bíblia diz que Zacarias 4:6, que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que vai revelar a verdade, que liberta o homem da escravatura, onde o homem estava, da desobediência, que leva o homem à reconciliação. Então é pelo Espírito Santo que traz a verdade. Quem sabe que foi o Espírito Santo que estava na Maria? Sabem por que João era maior que todos os outros? Porque João, desde pequeno, era cheio do Espírito Santo. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde agora é pregado o reino. Jesus diz que o reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. O reino chegou. Chegou o Espírito de Deus. Chegou a promessa do Pai. E naquele momento que andava com o Espírito Santo, só era o Jesus que tinha o Espírito Santo dele sem medidas. Era Jesus. João tinha o Espírito Santo. Era cheio do Espírito Santo, mas Jesus tinha o Espírito Santo nele sem medida. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, diferente de João. E João foi concebido através da junção de um homem e de uma mulher. Mas Jesus não, foi através só de uma mulher com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que é um corpo me preparaste. Era necessário que Jesus participasse também nas questões de quê? Da carne e sangue. Para quê? Para nos salvar. Então, não podemos falar do Espírito Santo sem falar da nova aliança. A nova aliança começa com o quê? Com a chegada do Espírito Santo. A morte de Jesus, através do sangue, abriu o caminho, limpou o corpo do homem, e antes não obedava ao Espírito Santo, depois de Adão pecar, o Espírito Santo se retirou. Então, veio através do sangue de Jesus na cruz, quando Jesus pegou o sangue, apresentou, o Espírito Santo apresentou o sangue do santuário dos seus, e o caminho estava aberto para o Espírito Santo descer. E Jesus veio só para os discípulos. João 21, João 20. Jesus falou, recebe o Espírito Santo. Aí os discípulos estavam a ser recriados em Cristo, estavam a nascer de novo, porque antes ainda ele não tinha nascido de novo. E aí começou uma nova era, uma nova aliança. Eu às vezes me pergunto por que não falam que a nova aliança já tinha sido anunciada o quê? No Antigo Testamento. Deus já tinha avisado que vai tirar esta aliança que eles tinham. Eu não sei porque que as pessoas ficam aí grudadas nos 10 mandamentos, se nós temos novos mandamentos nessa nova aliança. Se o Espírito Santo é maior que a antiga aliança. O Espírito da promessa, por isso que Jesus falou assim, não sai de Jerusalém até que do alto vem a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, que é o revestimento do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos converte, que nos transforma, que é o reino dentro de nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então chegou o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Um Espírito que estava em Jesus, agora está em nós.
Meu irmão, deixa eu te dizer que Jesus, como que tenha um poder constituinte e que ele vivo não podia mudar o testamento, mas graças a Deus ele morreu e mudou o testamento. Porque a Bíblia nos diz que aquela aliança era que passageira. E temos uma nova aliança que é maior que a velha aliança. Esta aliança, oh glória a Deus, é a aliança do Espírito Santo, que é o Espírito da promessa. Vamos ler no livro de Jeremias, glória a Deus. Jeremias 31. Deus já tinha anunciado que iria salvar os gentios, não na aliança de Moisés, mas na aliança que fez Abraão. Oh Deus de paz, Deus de amor, em nome de Jesus, aleluia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jeremias 31, 31. Olha só a beleza da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e a casa de Juda, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este concerto que irei fazer com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no interior, e escreverei nos seus corações, e eu serei Deus, e ele será o meu povo. E ninguém ensinará alguém, mas ninguém ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei as suas maldades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Olha só, eu não sei por que muita gente defende a lei. Porque ao crescermos e a termos uma consciência espiritual divina, nós temos que saber onde estamos e em que aliança nós estamos. Farei uma nova aliança. Está aí. Há uma promessa. Esta promessa vem se realizar. Por isso é que no livro de Gálatas, a Bíblia diz, Gálatas 3, 17 e verso 17, diz que a lei veio por causa das transgressões. E também diz que veio 430 anos depois da promessa ser anunciada. Que em Jesus, com a semente de Abraão, serão o quê? Todas as nações da terra. Aí não havia ainda um povo de Israel. Não havia. Oh, glória a Deus. Mas Deus já tinha feito a promessa em Israel, em Abraão. Por isso todos aqueles que estão em Cristo vivem pela fé. Ele diz, estes também são descendentes de Abraão, pela fé. Não estão dentro da lei. Você que tem dificuldade de dizimar, tem dificuldade de quê? De prosperar. Porque estamos a viver na lei. Não, não estamos na lei. A lei foi abolida.
a lei era sombra. A lei era o quê? Era o tutor. Mas se já tenho o mestre, não preciso do tutor. Se já tenho o professor, não preciso mais de quem ensina. Se já tenho o maestro, não precisa mais do tutor para quê? Por isso é que você vai ver que Jesus, quando veio, mudou a lei. Vamos lá supor, vou dar um exemplo. Estamos a falar da consciência espiritual, de vida. Então, o meu irmão deve ter essa consciência. E estamos a falar que responsável desta consciência espiritual de vida é o Espírito Santo. Estamos a falar que o Espírito Santo é o Espírito da promessa. É a restituição do reino de Deus em nós. É aquele que habita em nós. É o Espírito de Cristo em nós. Que veio através de uma nova aliança. Mais poderosa que a velha. É a restituição do Espírito Santo em nós, que é também a restituição do reino. Oh, glória a Deus. Falar de lei é um bocadinho complicado para alguns irmãos que não entenderam que nós não estamos na lei. E hoje o que acontece? Algumas igrejas evangélicas estão a voltar em Jerusalém. Mas Jesus falou que tempos virão que Deus vai procurar aqueles que adoram Espírito e verdade. Deixa o judeu na lei. Você, gentio, daquela oração de Jesus, Deus não orou por esses, mas por aqueles também que pela palavra de Deus vão se converter, vão se tornar filhos de Deus e terá um Espírito da promessa dentro deles, que é o meu Espírito, porque Deus é Espírito. Deus é o Espírito Santo. Então, meu irmão, eu prefiro ficar com o Espírito Santo e viver pela fé, não pela lei, do que viver na lei, que já foi abolida. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo, o Espírito da promessa, isso nós temos em muitas passagens. Vamos só ver no Efésios 3. Oh, glória a Deus, aleluia. Efésios 3, meu irmão, Efésios 3. Porque esse tema é muito delicado, então às vezes faço pausa porque quero falar coisas que podem magoar sensibilidades, mas já te dizer que o conhecimento é mesmo assim. O conhecimento confronta o teu preconceito. Efésios 1:3 diz assim: em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa da nova aliança. A promessa da nova aliança é o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero ler Gálatas 3 para dar uma noção do meu irmão. Gálatas 3:17 diz assim: mas digo isto, que tendo sido o testamento anterior confirmado por Deus a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. A promessa, qual é a promessa? A promessa do Pai é o Espírito Santo. Vamos ler 19. Logo, para que é a lei? A lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediano. Ora, o mediano não é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra a promessa de Deus. De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar,
a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas vou ler, vamos lá. Vou ler o 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Isso até me cria alegria. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se via de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio é tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Oh, glória a Deus! Eu fico feliz e muito feliz em saber dessas verdades. Por quê? Deus falou que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Falou isso no livro de Joel 2, 28, 29. Falou isso no livro de Provérbios 1, 23. E falou isso no livro de Atos, através de Pedro, já depois de ter se cumprido a nova aliança. Mas quando nós lemos Gálatas, no seu capítulo 3, quando nós lemos Hebreus, que o novo mediador, a nova aliança, quando nós lemos Hebreus 8, 5, Hebreus 10, 1, vamos entender, vamos entender que a lei era sombra, a lei anunciava a Cristo. A nova aliança que nos foi anunciada, foi manifestada. Por isso é que a velha aliança caducou. Como assim caducou? Sim, para dar possibilidade da nova aliança, que é o Espírito Santo em nós, vir e habitar em nós. Mas deixa mostrar isso para os meus irmãos, porque nós temos como base a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ver no livro de 2 Coríntios. Desculpa. Segundas Coríntios 3, no seu verso 7. Diz assim a palavra de Deus: se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da sua glória, da glória no seu rosto, o qual era transitória. Aqui está dizendo que podia ser transitória, podia ser que mudada. Como não seria a maior glória o ministério do Espírito, que é o Espírito da promessa. Espírito da promessa. Deixa eu te dizer, quando se deu a lei a Moisés, morreram 3.000 homens à espada. Mas quando se... Isso para ver que a lei já veio acompanhada com sangue mesmo. Mas a lei era má? Não era má, mas o homem não podia conseguir ser justificado pela lei. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, o Espírito da promessa, da nova aliança, que foi feito através do sangue de Jesus, deixa eu te dizer que naquele mesmo dia, foram vivificados 3.000 almas viventes, que se tornaram que espírito vivificante. A nova aliança é mais poderosa e gera vida. A antiga aliança que gerava morte.
Deixa eu terminar. Porque o ministério da condenação foi glorioso. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o novo, através do Espírito Santo. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se que era transitório foi para glória, muito mais em glória o que permanece. O que permanece. Vamos continuar. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está a se levantar na lição do Novo Testamento, a qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14. Por Cristo abolido. Até hoje, quando agora estamos no 15, até hoje, quando é lido o véu, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se retira. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Meu irmão, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho de glória, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. É ali a consciência espiritual divina. Descemos transformados no nosso entendimento de glória em glória. Nós temos consciência de quem nós somos. Não nos conformar com este mundo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Temos consciência da natureza divina. Onde nós estamos com Cristo, como nós somos com Cristo, o que possuímos em Cristo, o que podemos fazer com Cristo, onde habitamos com Cristo. É uma glória. Quando meu irmão, Jesus, quando meu irmão tem essa certeza da vida de Deus em ti, meu irmão vai manifestar o amor de Deus, vai manifestar a graça de Deus, meu irmão vai viver uma vida de glória.